Geração Pixel Soluções. Venha para o mundo digital, o futuro está aqui. Marketing digital, gestão contábil, informática em geral, foto e vídeo marketing. Criação de sites, loja virtual, aplicativos, cursos online e webinar. Gestão de redes sociais e criação de postagens. Soluções para a sua empresa. Marque sua presença no mundo digital. Que tal montar suas próprias caricaturas com modos prontos? Experimente grátis montar o Neymar ou montar seus amigos nos corpinhos dos Vingadores. Ou até mesmo presentear alguém com seu time preferido. Já pensou? Esse é o Caricaturbo, o método mais prático para se trabalhar com caricaturas. Experimente grátis. Eu vou te disponibilizar mais de 500 mil presets de Photoshop e After Effects para que a partir de hoje você nunca mais venha a ser uma opção e você venha se tornar uma referência como os maiores designers e profissionais da animação do Brasil. Chegou o seu momento de começar 2020 com o pé direito e se destacar da concorrência, se destacar dos demais. Eu sou o Lando Garcia, videomaker profissional e designer, te vejo do lado de lá. Está no ar pela capitalrio.com e pela TVC, canal 16 de Petrópolis, mais um Dicas de Casamento com Mônica Figueira. E hoje, mais uma vez, com essa profissional top do ramo de casamentos, Ana Paula Monsalves. Hoje nós vamos falar sobre tipos de celebração, tipos de cerimônias de casamento. Ana, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. Você é muito especial e nós estamos muito satisfeitos de ter você mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada, Mônica, pelo convite. Fiquei muito feliz em saber que mais uma vez nós iríamos participar desse bate-papo, que é muito importante para esclarecer a todos aqueles que ainda têm dúvidas de suas cerimônias, celebrações e afins. Então, conta para a gente quais são os tipos de cerimônias de casamento. Nós sabemos que tem vários tipos, mas as noivas acham que só tem aquela cerimônia padrão, né? E nós sabemos que não, que você pode fazer um casamento autoral, um casamento com a cara dos noivos, com a identidade deles. E isso é que é bacana, né? As pessoas acham que o casamento tem uma fórmula pronta, né? Tem uma receita de bolo, e não é assim. Na verdade, o ideal é que não seja assim. O ideal é que daqui a 30 anos, quando você lembrar do seu casamento, você vê que ele foi feito especialmente para você e para o seu amor, do jeitinho que vocês sonharam, em todos os detalhes, não somente na cerimônia, mas em todos os detalhes. O casamento ele precisa ter a cara dos noivos, não é mesmo, Ana? Exatamente, eu penso exatamente assim. E é por esse motivo que a gente fica sempre pensando, né, nas possibilidades, a gente fica pensando na criatividade de cada noivo,
de cada noiva, na junção das ideias dos dois, porque isso é muito importante para eles e para nós celebrantes, né? Eu hoje sou celebrante social de casamentos, onde, juntamente com os noivos, e se assim eles desejarem, com seus familiares, nós fazemos uma reunião e decidimos, então, que tipo de cerimônia nós vamos fazer. Existe a tradicional, que é aquela que a gente mais vê, né, por aí, que são dentro das igrejas, dos templos, das igrejas evangélicas ou católicas, e também nos salões de festas, né, são as mais tradicionais. A gente sabe que a tradicional, o padre, ele não sai da igreja, né? A igreja não permite que eles saiam, mas os pastores, eles vão a todos os lugares, assim, se os noivos desejarem, né? E a gente tem essa possibilidade, sendo celebrante, de ir a qualquer lugar, assim sendo desejado pelos noivos. Vamos só explicar para as nossas noivas e nossos noivos, que alguns deles podem não saber o que significa, o que é ser uma celebrante social. Vamos lá. Uma celebrante social de casamentos é aquela pessoa que realiza uma cerimônia que não tem o cunho religioso e não tem o cunho civil, né? Então, nós, celebrantes sociais de casamentos, nós podemos celebrar qualquer tipo de cerimônia onde é fundamentado o amor. Então, o celebrante social, ele parte deste princípio, falar do amor a dois, independente do gênero, independente da cor, independente da religião, independente de qualquer coisa. Então, nós somos celebrantes sociais desta forma. Muito bem, eu só quis fazer esse parêntese porque muitas pessoas não sabem o que isso significa. O celebrante social, ele não tem, ele não pode fazer nada que seja da parte civil, não é isso? Exatamente. A noiva, os noivos já devem estar casados, certo? Sim, nós podemos dar indicações de pessoas que são juízes de paz para que façam esse tipo de cerimônia ou que seja somente a parte jurídica, né? Isso, somente a parte de cartório. Até mesmo nós podemos ajudar auxiliando os noivos na parte civil, mas a gente, em momento nenhum, hipótese nenhuma, podemos celebrar uma cerimônia sendo ela civil. Feito isso, deixando isso bem claro, vamos partir para os tipos de cerimônia. Conta para a gente, Ana, quais são os tipos mais usados, quais que você mais gosta de fazer, quais são os tipos de cerimônias que existem ultimamente? Hoje em dia, a gente personaliza muito as cerimônias de acordo com o casal, né? Então, como eu falei no início, né? Do jeitinho que o casal gostaria que fosse. Exatamente. Nós temos aí uma gama muito grande, né, de cerimônias. Nós temos a cerimônia das areias, que é a cerimônia, uma das mais utilizadas hoje em dia, né, onde o casal escolhe esse tipo de cerimônia. Eu vou explicar bem rapidamente esse tipo de cerimônia, ou você prefere que eu vá falando ao longo? Não, vai falando e vai explicando. Ótimo. Então, a gente vai fazer o seguinte. A cerimônia das areias. A cerimônia das areias, ela consiste em um casal escolher um recipiente de vidro transparente onde ele irá guardar após a cerimônia na casa deles. E aí, eu gosto mais de fazer a cerimônia convidando todos aqueles que fazem parte do cortejo, né, da cerimônia. Padrinhos, pais, de repente, uma criança, se o casal tiver filhos, usa essa criança para levar a areia da cor desejada. E aí a gente pergunta para o casal qual a cor que eles desejam utilizar. A base, normalmente, é a cor branca. Quando tem pais dos dois lados, né, a gente costuma utilizar os pais a colocar a cor branca. O que a gente pede na cor branca? Serenidade, né, a tranquilidade, o amor, aquela coisa toda muito tranquila que os nossos pais desejam para a gente a vida inteira e principalmente naquele momento
do casamento. E aí vão escolhendo as cores de acordo com a vontade e a colorimetria que eles querem ter na casa deles como adorno. E aí pode usar o azul, que trata daquela parte da calmaria, pode usar o rosa, que faz a parte feminina, né, daquela coisa do toque mais feminino. Pode ser usado o coral, onde você pode brincar aí com as cores quentes. Você pode usar o lilás, onde você vai buscar a serenidade juntamente com a fartura do amarelo. E aí você pode findar com o vermelho, e quem coloca o vermelho é o casal. Um pouco cada um coloca. E aí você brinca com os casais, né, que vão participar desse rito, a colocação. E aí vão sendo palavras ditas por nós, celebrantes, ou pelos próprios padrinhos, né, e participantes do cortejo. Coisas pequenas, para que não se alongue muito a cerimônia. Então, a das areias, quando termina, a gente finda novamente com o branco, que é o que a gente pretende que o casal fique na paz, né? Eternamente. A gente sabe que é o nosso desejo sempre. Então, a das areias, basicamente, é desse jeito. E qual é a outra que você sugere? A gente coloca muito em pauta a da árvore. Eu gosto muito de fazer a da árvore, muito Como mesmo. É que funciona? A da árvore funciona. O casal, eles, né, vão plantar uma árvore, seja ela já vinda de mudinha pequena ou já seja maior, né? Que no caso da cerimônia da árvore, que eu fiz mais de 2 vezes para um casal que fez bodas de ouro. Então, foi mais específico para eles essa cerimônia. Então, eles entram, né? Depois lá de estando fazendo toda a história deles contada durante a cerimônia, a celebração, entram ou as pessoas, né? Ou pessoas que eles escolham que não fazem parte do cortejo, e aí levam-se as mudas, o vaso de planta, a água, as ferramentas, pá, o minhancinho, e aí são feitas a parte do plantio, né? Onde ali eles vão dizendo o que eles querem, o porquê de ser uma cerimônia tão enriquecedora, que ela é uma cerimônia próspera, né? Onde você coloca ali todo o seu amor, o seu carinho para que aquela planta vingue, né? E aquela planta floresça, assim como a vida do casal, para que eles realmente cuidem daquela planta ao longo da vida e vejam ela crescendo, assim como o amor deles amadurecendo e dando flores e frutos. Então, basicamente, é desse jeito que a gente costuma fazer. Em especial essa do casal, né, das bodas de ouro, eles fizeram essa cerimônia, eles escolheram essa pelo fato deles já terem filhos e netos, né? E esses filhos entraram com a mãe na hora da cerimônia. O irmão dela e a irmã dele foram os padrinhos que carregaram uma plaquinha muito personalizada que a gente combinou junto, entendeu? E no final entraram os netos levando as paramentas, né, do plantio, e por último o neto mais novo, que era um bebê praticamente, levando as alianças. E aí, assim, a gente terminou a cerimônia das árvores. Como uma bodas de ouro, 50 anos de casado, realmente é uma cerimônia muito apropriada, porque aquele amor deu frutos, ele cresceu, ele amadureceu e ele deu frutos. Então, é muito pertinente para esse tipo de comemoração, de celebração, né? Porque aquele amor amadureceu, ele cresceu, ele floresceu e ele frutificou. Lindo, eu adorei. Eu não conhecia esse tipo de celebração. Tem mais algum que você queira falar? Dos balões. Esse também é muito jovial, né? Você dizer sobre os balões. Na cerimônia dos balões, eu até ofereci a um casal, eles pretendiam fazer, mas por conta dessa pandemia, eles tiveram que adiar um pouco esse sonho deles.
E aí eles vão fazer da seguinte forma: são balões de gás hélio para alguns convidados. Como vai ser um casamento intimista, então vai ser uma coisa bem pequena, né? Uma coisa minimalista também. E aí eles vão fazer da seguinte forma: os convidados, né, do cortejo vão estar com balões de gás hélio. Quando eles entrarem no espaço, vão ser entregues, né, esses balões de gás hélio. E aí, durante a celebração toda, nós vamos fazer a seguinte explanação para eles. Vamos fazer o seguinte: vamos desejar todas as coisas boas, as coisas que vocês querem que esse casal tenha, e que, nesse momento, a gente peça a Deus. É uma cerimônia que não tem cunho específico religioso, né? E aí a gente pede a Deus, aos astros e a quem mais eles quiserem estar falando naquele momento, para poder pedir coisas boas, né, para aquele casal. Ao término da cerimônia, nós vamos para o espaço externo do salão, né, ou da casa de festa, ou da própria casa do casal, o sítio, e aí lá eles vão soltar os balões, e os balões vão, e aí são balões coloridos, e vão sendo entregues, né, para o universo captar toda essa vontade aí que foi desejada pelos convidados da cerimônia. É uma coisa bem interessante, é diferente, não é uma coisa muito bem comum legal. da gente ver. É bem legal. Então, pode continuando. Qual é a Posso? próxima? Pode continuando. Tá ótimo. Então, também nós temos a cerimônia do vinho ou da caixa de vinho. Eu gosto de falar sobre a cerimônia do vinho e da caixa de vinho porque eu gosto de adaptar esta cerimônia. Como funciona a adaptação? A tradicional é uma caixa de vinho, né, onde você entrega ao casal um vinho de uma safra muito especial, uma safra muito peculiar ao casal, né, que tem a ver com a história deles, de algum lugar específico. E aí você entrega uma caixa com esse vinho dentro. E aí, antes da cerimônia, na semana da festa, né, a gente pede para que a cerimonialista peça aos mais próximos do casal, façam cartas, dizendo coisas boas, enviando palavras de incentivo, ou mesmo contando histórias, né, que eles, porventura, num futuro, possam esquecer sobre eles. E aí entra essa caixa fechada, com um cadeado, e aí entrega-se ao final da cerimônia para o casal. É interessante? Muito, só que eu gosto mais de adaptar da seguinte forma: a gente chega, entrega ao casal um vinho igual ao que eles vão receber dentro da caixa, né? E aí vamos entregar a caixa para eles no final da cerimônia. Porém, a gente tem em cima do nosso balcão, onde é celebrada a cerimônia, um vinho igual ao da caixa, com 2 taças, seja o vinho da escolha deles, né, com a história deles, personalizada, essa garrafa de vinho. E aí a gente conta durante aquele cálice pequeno de vinho que vai estar ali sendo colocado por eles, ele coloca na taça dela, ela coloca na taça dele, e ali eles vão falando um pouco deles, assim, coisas que sejam muito íntimas, mas que possam ser reveladas para todos que estão ali presentes. E aí, no final da história toda, né, entra a caixa com o vinho para que eles, no futuro, abram aquela caixa. O mínimo que a gente pede é que sejam 5 anos de espera, aonde também já vão estar ali dentro as cartas com as coisas boas para eles, com fotos de amigos. Isso é interessante porque já aconteceu, não foi comigo, mas com uma pessoa muito próxima, e recebeu, e aí tinham fotos de pessoas que não estavam mais, né, conosco. E aí eles viram o quanto aquelas pessoas foram especiais. Uma delas foi a que indicou, né, a sapataria que ela conheceu o rapaz, e aí foi lá, e aí começou a história de amor. E aí, assim, vão acontecendo as histórias. É uma maneira também de reviver o grande dia depois de alguns anos. É muito legal isso, né? Exatamente, exatamente. Você, gente... depois de 5 anos, né, que foi o prazo mais ou menos que você citou aí, isso.
o casal ele vai abrir aquela caixa e vai reviver o seu grande dia. Fantástico, adorei. É muito pertinente, porque muitas das vezes a gente, com 5 anos, né, de convivência, você é casado, eu também sou casada, a gente sabe que durante 5 anos acontecem muitas coisas. Em um mês acontece muita coisa, e quem dirá em 5 anos, Verdade. né? E aí a gente pode reviver aquele momento que problemas todos os casais passam, né? E a gente sabe que, de repente, aquele momento é o perfeito para que eles façam a abertura da caixa. Isso é muito legal porque os próprios padrinhos influenciam nessa abertura da caixa. Quando eles veem que o casal, de repente, está passando por alguma turbulência, alguma situação, eles indicam para que eles abram a caixa e revivam aquele grande dia que eles viveram. Isso é muito legal. Sensacional. Adorei isso. Isso é muito Sensacional. legal. Tem também a cerimônia da lavagem dos pés, né? Que é uma cerimônia muito pertinente da Igreja Católica, né? Muitos casais gostam de fazer esse tipo de cerimônia pelo seguinte: ela é inspirada em Jesus, né? Que lavam os pés um do outro, os noivos, né? Eles tiram e lavam cada um os pés do outro, em sinal de respeito, de carinho, de serviço e amor ao próximo. É aquela parte da doação para o casal, que já começa ali na cerimônia, né? Que quando a gente costuma dizer que aquelas coisas tradicionais, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, a gente coloca em prática essa parte aí da lavagem dos pés, e ali eles vão falando coisas assim que são muito importantes na vida deles ao longo da caminhada. Eu, particularmente, nunca fiz essa cerimônia, porém, já estudei e vi que ela é interessante demais, demais mesmo. Você já teve algum casal que te pediu uma cerimônia inusitada? Já tive casais que pediram cerimônias inusitadas da seguinte forma. Era um casal homoafetivo, né? E aí, essas cerimônias, elas personalizadas, elas são muito abrangentes, né? E aí o casal homoafetivo pediu a cerimônia das rosas. Como é que funciona essa cerimônia? Foram duas meninas, e aí elas casaram coletivamente, né? E depois foram para fazer essa cerimônia, em dias diferentes, porque são muito tumultuados os dias de cerimônias coletivas. E aí elas escolheram a cerimônia das rosas porque elas se conheceram por causa de um buquê de rosas. Elas passaram num lugar, uma pessoa passou com elas e elas deixaram cair, e as duas abaixaram para pegar esse buquê de rosas dessa pessoa. Então, foi a partir daí que foi dita a cerimônia das rosas. E a mãe de uma delas já havia falecido, era apaixonada por rosa branca, e na cerimônia foi simbolizada na cadeira por uma rosa branca. Então, essa foi a parte inusitada. Eu acho que a cerimônia, quando é sugerida, digamos assim, pelo casal, é sensacional, né? Porque quando é aquela cerimônia tipo de igreja católica, nada contra, tá, gente? Não estou falando de religião de ninguém. Mas é aquela cerimônia muito igual para todo mundo, né? E eu gosto do personalizado, eu gosto do autoral, daquela coisa que tem tudo a ver com a intimidade do casal. Sim, E isso é muito importante. você tem alguma sugestão? Aconteceu mais alguma coisa além das meninas? Então, eu não fiz essa, porém eu participei, né? Foi uma cerimônia dentro da religião da Umbanda, né? E aí foi uma coisa assim muito interessante, porque todas as pessoas estavam vestidas de roupas brancas muito simples. Os noivos estavam com uma roupa diferenciada, branca também, porém diferenciada. A noiva estava com uma guirlanda na cabeça linda, de sempre viva, muito bonita. O noivo entrou com uma lapela muito singela, né, de sempre viva, acompanhando a cor do acompanhamento da guirlanda dela.
O filho deles entrou com as alianças, e aí, como tem, no caso da religião, né, tem as suas particularidades, né, em termos de ritual, foi feito tudo muito tranquilo, tudo muito com água, com vinho, foi oferecido às pessoas na hora da troca das alianças, o pão para que não faltasse na casa deles. Foi uma coisa assim muito bonita, muito tranquila, de uma paz que passava para nós que estávamos assistindo, muito bonita. Eu auxiliei na hora da entrada de um e de outro, mas assim não participei porque tem a ver com o cunho religioso, né? Então Sim, eu acabei não participando. Entendi. Muito legal. Tem mais alguma sugestão aí que você queira dar, algum tipo de cerimônia que você não tenha falado? Tem a cerimônia da Bíblia, né? Que aí o casal, normalmente quem utiliza muito ela são os evangélicos, né? Onde eles entregam um para o outro a Bíblia, né? A personalizada, ou escrita alguma coisa por eles, ou eles escrevem os votos na própria Bíblia e eles fazem a leitura na hora, ou então entra uma criança e oferece para eles naquele momento designado pelo pastor, e a gente faz a condução da cerimônia junto com o pastor. E a gente dá um pedacinho do tempo para eles falarem sobre a Bíblia naquele momento. Muito legal. É muito bonita também. Muito bonito. Até porque a palavra de Deus é independente de religião, né? Exatamente. Independente de religião, a Bíblia, eu costumo dizer que é o manual que o Senhor deixou para a gente. Independente Exatamente. de qualquer religião, temos que nos respeitar. E eu acho, assim, muito bacana, mais uma vez, eu me repito, a cerimônia intimista. Procure fazer do seu casamento com que ele seja único. É verdade. Único. Quando você lembrar, você e o teu noivo, vocês vão reviver desde o início, desde que se viram pela primeira vez. Já deu para notar que sou muito romântica, né, amiga? É verdade. Para você cabe muito bem a cerimônia das flores, que tem a ver com o romantismo. O que é essa cerimônia das flores? Como é que funciona? Nós fizemos da seguinte forma. Existe a entrada, todo o espaço ele é feito normal, com flores mesmo, né? Para que sejam entregues na hora. Então, em todo momento, a gente fala sobre a flor como instrumento de... Como é que eu vou te falar? Instrumento de amor, de união, porque a gente busca lá de trás como é feita uma flor, como é feito o cultivo, o melhor horário para que você acolha, né? Aquela hora em que você conta o porquê de uma rosa vermelha, o porquê de uma rosa amarela, o porquê das flores serem escolhidas sempre viva, daquela decoração mais rústica, aquela decoração mais vibrante. Então, vai de encontro com o tipo que os noivos escolhem. E aí, quando a gente fala da cor vermelha, é aquela cor assim bem apaixonada, bem amada, né? Então, a das rosas normalmente tende para esse lado. Muito bom. Eu adorei, gente. Eu adorei conhecer um pouquinho dos tipos de cerimônias. E vocês? Conta para a gente nos comentários o que vocês acharam dos tipos de cerimônia. Se vocês têm dicas de mais algum tipo de cerimônia, porque os noivos, sim, eles podem interferir nisso, não é? Podem, não devem, né, Ana? Exatamente. Eu dou sempre... eles perguntam para mim, a gente quer um casamento diferenciado. A gente não quer aquele casamento em que a gente entra, todo mundo direitinho. Já fiz casamento em que os noivos entraram dançando, os padrinhos entraram dançando, e aí também tudo eram pedaços de música que estavam sendo falados durante o trecho, e aí dizia que o casal era mais animado, às vezes ela estava mais, né, introspectiva. Então, tudo era relacionado a uma música. Hoje, se eu fosse casar novamente com o meu marido, obviamente, eu escolheria uma cerimônia musical, né? Porque tem tudo a ver conosco. A gente tem uma história aí de... E como é que é essa cerimônia musical? Você escolhe a música que você... Cada conjunto do cortejo
representa uma música. Vamos supor que você escolha um casal de padrinhos que você conheceu na época da sua escola. E aí você busca a música que vocês curtiam naquela época e o Muito casal legal. e tenha algo especificado por eles, né? Muito legal. Por eles, para poder ser falado na hora. E no final torna-se aquela festa maravilhosa. Muito né? bacana, adorei essa cerimônia. Gente, eu adorei. Ana, deixa tuas considerações finais. Foi um prazer ter você aqui novamente no Dicas de Casamento. As suas dicas são sempre fantásticas, sempre muito bacanas. Conta pra gente suas redes sociais, deixa aí sua consideração final, seu zap. Tá ótimo. Meu WhatsApp, 21, que nós estamos falando do Rio de Janeiro, 96-403-5393. Meu Facebook, Ana Monsalves Cerimoniais. Meu Instagram, @anamoncalves.cerimoniais. Para dizer para vocês o seguinte, é muito gratificante para nós, celebrantes, que vocês escolham a cerimônia de vocês da maneira que vocês desejarem. A gente pode entregar a receita do bolo pronta, mas se nós construirmos juntos o bolo no final, ele sai melhor, muito maravilhoso, né? Então é o que eu digo sempre. Procurem ver a realidade de vocês desde o início do relacionamento, e com certeza vocês têm uma história linda, maravilhosa para contar para nós celebrantes, para os fotógrafos, para os cinegrafistas, para os cerimonialistas, para todo mundo, onde a gente possa construir juntos uma história de amor onde o final não existe. Ele é sempre maravilhoso dentro da nossa realidade. Então, façam-se felizes sempre. O amor em primeiro lugar. Sempre colocando Deus dentro da vida de vocês, porque isso aí é o pilar de tudo. Que coisa linda. E olha, gente, eu acho isso também. Eu acho que não existe receita pronta. Não é como um bolo. Você pode criar, personalizar a sua cerimônia de casamento junto com o profissional que você contratou, que saia do teu jeito, do jeitinho que você sonhou, que o noivo sonhou. Isso é maravilhoso. Isso é perfeito, porque o casamento tem que ter o toque dos noivos. Exatamente. É muito importante isso. É muito importante essa personalização. Por isso, para e pensa a respeito disso. O Dicas de Casamento com Mônica Figueira vai ficando por aqui, já convidando vocês para ir lá no nosso YouTube. Todas as entrevistas que nós fizemos com diversos profissionais de casamento, de 15 anos, estão lá arquivadinhas no nosso YouTube. Você pode ver e rever a hora que você quiser. Blog Mônica Figueira. E o nosso convido também para você ir nos seguir no nosso Instagram, @blog_Mônica Figueira. Contamos com vocês, gostaríamos de saber o que vocês estão achando do programa, gostaríamos de ter esse feedback de vocês. Deixa lá nos comentários ou no nosso direct do Instagram. Vocês podem também colocar sugestões de temas. Que temas vocês gostariam que fossem abordados aqui? Esse programa é feito para você noiva, é feito para você debutante. Esse espaço é seu e, por isso, nós queremos tratar de assuntos que te interessem. Então, conta para a gente que tipos de assuntos, que tipos de temas vocês gostariam que fossem abordados aqui, no nosso cantinho, no cantinho do casamento, no cantinho dos 15 anos. Porque esse momento é único, né, Ana? Exatamente. É um momento único na vida da mulher, seja noiva, seja debutante, e caso debutante, um momento muito especial para a mamãe da debutante. Então, esse espaço é seu. Conta para a gente, faça suas sugestões, façam as suas críticas também, porque a crítica, quando é construtiva, ela é muito bem aceita, tá bom?
Eu agradeço a presença de todos e até sexta-feira que vem, com mais um Dicas de Casamento com Mônica Figueira. Obrigada, Ana. Nada, Tudo eu de que te bom para agradeço. você. Estamos juntas. Quando tiver um tema bacana que você queira apresentar, me chama no Zap. Nós estamos juntos. Tá bom, Tchau, fica com Deus. Um beijo para você, fica com Deus. Até sexta que vem, até o próximo vídeo. Tchau. Geração Pixel Soluções. Venha para o mundo digital, o futuro está aqui. Marketing digital, gestão contábil, informática em geral, foto e vídeo marketing. Criação de sites, loja virtual, aplicativos, cursos online e webinar, gestão de redes sociais e criação de postagens. Soluções para a sua empresa. Marque sua presença no mundo digital. Que tal montar suas próprias caricaturas com modos prontos? Experimente grátis montar o Neymar ou montar seus amigos nos corpinhos dos Vingadores. Ou até mesmo presentear alguém com seu time preferido. Já pensou? Esse é o Caricaturbo, o método mais prático para se trabalhar com caricaturas. Experimente grátis. Eu vou te disponibilizar mais de 500 mil presets de Photoshop e After Effects para que a partir de hoje você nunca mais venha a ser uma opção e você venha se tornar uma referência como os maiores designers e profissionais da animação do Brasil. Chegou o seu momento de começar 2020 com o pé direito e se destacar da concorrência, se destacar dos demais. Eu sou o Lando Garcia, videomaker profissional e designer, te vejo do lado de lá.